Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos hoje à nossa segunda aula da disciplina Introdução à Enfermagem. Então, papel e caneta na mão, aquele copo de café para quem gosta, bora lá começar. Hoje nós falaremos sobre as necessidades humanas e vamos dar início ao assunto sinais vitais. Nós vamos começar a partir de hoje a aprender os sinais vitais dos nossos pacientes. Bem, antes de tudo, nós temos que entender o processo saúde e doença. Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental, social e espiritual, tá? Não é apenas não ter uma doença ou uma enfermidade. Então, doença é qualquer processo anormal que desequilibre esse estado de saúde. Quer dizer, então, o quê? Que uma pessoa ela pode ter uma patologia, mas não estar doente, não ser doente, porque há um equilíbrio no seu padrão de vida, tá? Então, processo saúde e doença é o padrão de vida do ser humano, o que dá direção à nossa área de trabalho. Sendo assim, quais são as necessidades básicas, do ser humano? Primeiro, as necessidades fisiológicas, que são as mais básicas, são necessárias desde o nascimento, que é o oxigênio, a hidratação, a nutrição, controle de temperatura, a excreção do que não é necessário para o organismo, o repouso, que é o sono, o descanso, e o sexo, claro, na idade correta. A segunda necessidade é a necessidade de segurança, porque todo ser humano, ele procura fugir do perigo ou se manter seguro, Desde que ele esteja consciente de si próprio, desde que ele tenha idade suficiente para isso, porque um bebê ele vai descobrir os perigos, ele não sabe que existe um perigo. Da mesma forma, o paciente psiquiátrico, mental, ele pode perder a consciência do perigo. Então, nós necessitamos de abrigo, de segurança, de proteção, de estabilidade. Quando se fala em estabilidade, se fala em estabilidade física, de saúde, espiritual, financeiro, familiar, de relacionamento, uma continuidade que é um padrão de vida, e a necessidade da segurança quanto à sua crença ou à religiosidade, que também entra nesse grupo de segurança, porque a fé, a crença traz segurança, ao ser humano. Isso já com base no Ministério da Saúde, e na Organização Mundial de Saúde, que hoje considera a fé, a religião, um fator preponderante para a saúde do paciente. Uma outra necessidade é a necessidade social, de relacionamento, de existir e de coexistir. Então, isso vai desde o primeiro momento do filho com a mãe, a primeira troca de olhar, o primeiro toque, a primeira amamentação, até o despedir da própria mãe, ou a mãe se despedir de um filho, ou se despedir do cônjuge pelo luto. Então, há necessidade de ser amado, de ser aceito, de ter amigos, de ter um cônjuge, de formar uma família, de ter um grupo, uma tribo, uma igreja. O ser humano precisa disso para completar o seu ciclo de vida. A necessidade de status, ou de autoestima, que é a realização pessoal, A pessoa alcançar os seus objetivos e ser reconhecido por aquilo. Então, ser competente, alcançar o que planejou, obter a aprovação da sociedade, ter o reconhecimento, principalmente das pessoas próximas, das pessoas que desenvolvem naquele ser humano um desejo, uma gana por crescimento. A próxima necessidade, que é algo muito complicado, que não é impossível, mas é difícil e que infelizmente tem causado estresse na maioria das pessoas no estilo de vida hoje, que é a autorrealização. Então, a pessoa se realizar como ser humano, concretizar os seus objetivos, e isso em todos os sentidos de vida, vai a buscar o conhecimento, uma formação, uma experiência estética, uma pessoa que não está se agradando do próprio corpo, da própria aparência, experiências metafísicas, a busca de algo superior, de um mundo diferente, de uma outra realidade, a busca por Deus, até mesmo a busca por um parceiro sexual independente da anatomia ou dos padrões da sociedade. Então, a autorrealização é o contexto da pessoa conceber o que ela deseja ser.
né? E infelizmente nem todos conseguem. Aí nós falamos muito no contexto da saúde mental, ok? Baseado nisso, nós precisamos entender que nós, profissionais da saúde, nós precisamos garantir ou proporcionar ao nosso paciente as necessidades básicas quando ele busca assistência, porque a assistência de enfermagem, o papel do técnico em enfermagem, o papel do enfermeiro, ele engloba todas essas áreas de necessidade. Então, o paciente que sofre de insônia, ele vai procurar. O paciente depressivo, ele vai procurar. O paciente que tem um problema de aceitação, ele vai procurar assistência de enfermagem. Uma mulher que quer ser mãe, vai procurar assistência. Então, nós somos parte importantíssima para que haja o controle nas necessidades básicas do nosso paciente. Conscientes disso, nós vamos estudar os sinais vitais, porque o fator emocional também influi e interfere nos sinais vitais do paciente, tá? Então, o que são os sinais vitais? É um modo de monitorar a condição do meu paciente, identificar se ele tem algum problema e encontrar também, analisar também a resposta do paciente a alguma intervenção, algum tratamento que eu tenha realizado, né? Essas medidas são indicadores do estado de saúde. Aí nós vamos lembrar lá do processo saúde e doença. Lembra que saúde não é apenas não estar doente, é ter o equilíbrio em tudo. Então, esses indicadores, eles são tão importantes que recebem o nome de sinais vitais. A avaliação dos sinais vitais, ele vai nos permitir identificar as necessidades básicas do nosso paciente, se elas estão equilibradas e o que nós podemos fazer para que haja esse equilíbrio. Então, eu não vou apenas aferir a temperatura do meu paciente, eu não vou apenas aferir a pressão do meu paciente, eu não vou apenas verificar a frequência respiratória do meu paciente. Nós temos que analisar todo o contexto. Você tem que olhar o seu paciente de forma holística, ou seja, como um todo. Todos os fatores é que levam àquele resultado. Quando que eu vou aferir os sinais vitais do meu paciente? Na admissão, sempre. Sempre que você receber um paciente. Ele acabou de sair do PS, lá no PS aferiram. Chegando na sua unidade na enfermaria, afira novamente. Quando for avaliar o paciente visita domiciliar, quem trabalha no PSF ou quem trabalhar no home care, né? Em nível hospitalar, além da admissão, tem que seguir os esquemas de prescrição, porque tem os padrões hospitalares de horário, de monitoria, e existem pacientes que precisam de monitoria de sinal vital de acordo com a patologia ou com o incidente que o levou até ao internamento, tá bom? Antes e depois de procedimentos cirúrgicos ou invasivos, antes, durante e após transfusão de sangue de hemoderivados e na hemodiálise também, antes, durante e após a medicação de terapias que afetam as funções cardiovasculares, respiratórias e também as termogênicas, as de temperatura, né? Quando as condições físicas gerais do meu paciente for alterado, pode ser até por um fator emocional. Um paciente, por algum motivo, durante a visita, ele se emocionou porque viu alguém e por aquele motivo ele teve um pico hipertensivo, ou o paciente ele não se alimentou, ele está recusando dieta e por isso ele teve uma hipotensão. Então, nós temos que avaliar isso também. Antes e após as intervenções de enfermagem, né? O curativo, por exemplo, o banho no leito, o banho por aspersão, a mudança de decúbito de um paciente, isso pode influenciar nos sinais vitais. E é claro, quando o paciente fizer uma queixa muito específica, um hipertenso que reclamar, por exemplo, de uma dor, uma pressão na nuca, ou um paciente que apresenta sudorese, frio, calafrios, dor no corpo, ele pode estar febril. Então, ele refere para você um sintoma específico. Então, fora das prescrições, você vai prestar assistência aferindo os sinais vitais. Então, vamos lá, bora começar. A temperatura. O normal, a febril, de 36 a 37,5, né? A termorregulação, gente, é o equilíbrio entre o calor perdido do corpo e o calor produzido, né? A febre,
ou também pode ser chamado prexia, é a incapacidade de controlar a perda de calor, de acompanhar o ritmo da produção de calor e fazer esse equilíbrio. Aí o que vai acontecer? Vai ter um aumento anormal da temperatura. E esse aumento geralmente é uma resposta imunológica a algum agressor. Tá? Então, a hipertermia, que é a temperatura do corpo elevada, que é essa capacidade do organismo de promover perda do calor, de reduzir a produção, ela vai ter um padrão. Ela pode ser a febre sustentada, né, que é continuamente acima de 38 graus, ou oscila pouco. 37,9, 37,8, 38,1, 38,2. A febre intermitente, que ela vai ter picos, né, de níveis normais e febre alta. E assim, dentro das 24 horas, vai ter momentos que a pessoa estará febril, mas intermitentemente ele vai ter momentos de febre. A remitente é quando fica o pico febril, né, a hipertermia, e volta ao normal. Ele fica oscilando, é a remitente. E a recidivante é quando tem, assim, períodos febris e períodos aceitáveis, mas não afebris. Por exemplo, o paciente chega a 39,2 e chega depois a 37,5, 37,7. Num período de 24 horas. É aceitável, mas ele não ficou afebril. A mensuração da temperatura é através de termômetro. Em algumas regiões não se utiliza mais termômetro de mercúrio. Então, se usa termômetros digitais, que são praticamente... não cometem erros e são fáceis de utilizar, tá bom? Olha lá. Acima de 41, hipertermia. De 39,5 a 41 é uma febre alta. De 37,5 a 39,5 é febre. De 36 a 37,5 é normal. Pode-se considerar de 37,5 a 37,8 febril, tá bom? E menos de 35 é a hipotermia. O nosso corpo ele deve estar em equilíbrio, então não deve estar nem muito quente, né? Nem muito acima de 37,5, nem muito abaixo de 35, porque a hipotermia também pode causar problemas para o meu paciente. O próximo é o pulso. Gente, pulso é contado. Você vai contar durante 1 minuto as pulsações, né? Então, o pulso, o que ele é? É a delimitação palpável da circulação sanguínea. E em vários lugares do corpo você vai sentir a circulação. Então, ele é um indicador do estado circulatório, né? E a frequência você vai contar durante 1 minuto. Uma dica que eu vou dar para vocês, e se vocês forem observadores, vocês vão ver. Não use o polegar para aferir o pulso do paciente, porque você vai sentir a sua pulsação. Use 2 dedos, como está sendo mostrado aqui na imagem, o indicador e o dedo médio. Vocês vão usar os 2 dedos, a ponta dos 2 dedos, para sentir a pulsação. Então, nós temos o radial, o carótido, o femoral, o poplíteo, que aí você pode usar mais a amplitude da sua mão, mas sentir com a ponta dos 2 dedos, o pedioso também e o tibial posterior. Pedial posterior e o pedioso são que nós usamos menos, tá? Então, bora lá. Usem sempre a ponta dos 2 dedos. Tentem você mesmo. Olha aqui as imagens que eu coloquei. Tentem você mesmo e tentem alguém na sua casa. Você vai ver que é simples, isso é sempre no mesmo lugar. Claro que uma pessoa mais magra, uma pessoa com um pouco mais de tecido adiposo, você tem um pouco mais de dificuldade, mas sempre serão os mesmos lugares. Como que vai ser? Aqui eu tô colocando para vocês outros lugares de pulso. O temporal, que é acima do osso temporal da cabeça, né? Assim, acima da lateral do olho. O carótido, que vai estar medial ao esternocleidomastoide, né? No pescoço. O apical, que está entre o 4º e 5º espaços intercostal da linha clavicular média esquerda, né? Com estetoscópio, que vai conseguir. O braquial, que está entre o bíceps e o tríceps, na antecubital. O radial, que está no antebraço, né? Na lateral do radial.
ao lado do polegar. Gente, tá vendo? Bem específico. Ó lá, no antebraço, na lateral radial, ao lado do polegar. A ulnar, né, que é o pulso do antebraço, o femoral, que está abaixo do ligamento inguinal. Claro que em pacientes obesos pode ser que seja um pouco mais complicado aferir o femoral, viu? O poplíteo, que é atrás do joelho, mesma coisa. Dependendo da anatomia do paciente, pode ser que você tenha alguma dificuldade. Então, é sempre bom treinar em várias pessoas diferentes. Família nessas horas é ótimo. Tibial posterior, que é o lado interno do tornozelo, abaixo do mauléolo, viu? Medial. Artéria dorsal do pé, que é ao longo da parte de cima do pé, entre a extensão dos tendões e o dedo maior, que é o hálux. Ali que você vai conseguir sentir o dorsal. Quais são os padrões de pulso? Lembra que eu falei que você vai posicionar o seu dedo e vai contar durante 1 minuto, durante 60 segundos, cada pulsação. Em bebês e lactantes, a pulsação de 120 a 160 é normal. Crianças de 90 a 140, em idade pré-escolar de 80 a 110, em idade escolar de 75 a 100, adolescentes vai ter um padrão de 60 a 90, em adultos de 60 a 100 ou de 70 a 100, de acordo com a literatura. Aqui nós estamos usando a literatura de Potter e Perry, então o padrão vai ser de 60 a 100. A nomenclatura escrita, termo técnico. Pulso normal é um normocárdico. Você contou ali 1 minuto o pulso do seu paciente adulto e deu 75, ele é normocárdico. Você contou ali 1 minuto o pulso do seu paciente adulto e deu, por exemplo, 50, 49, ele está bradicárdico. Você contou 1 minuto o pulso do seu paciente adulto e ele deu 150, ele está taquicárdico. E em relação à textura, digamos assim, a força, se ele estiver fino, né, assim, fraco e lento, ele está com bradisfigmia, que é um pulso fino e bradicárdico. Agora, se ele estiver fino, né, assim, leve e taquicárdico, é taquisfigmia. Eu preciso aprender isso? Sim, nós precisamos aprender termos técnicos. Inclusive, eu vou disponibilizar para vocês um manual de termo técnico. A respiração, que é o mecanismo de troca gasosa do corpo. Então, vai ter a ventilação, que é a movimentação dos gases para dentro dos pulmões, a difusão, que é o oxigênio sendo transportado para o corpo e o dióxido de carbono sendo trazido de volta para os pulmões, e a perfusão, que é o oxigênio sendo depositado, distribuído pelas hemácias para todo o corpo através dos capilares, né? Como que é a frequência respiratória? Você também vai contar durante 1 minuto. Vai ser para recém-nascidos de 35 a 40, os lactantes de 35 a 50, criança de 25 a 32, em idade escolar de 20 a 30, adolescentes entre 16 e 19 e um adulto de 12 a 20 incursões por minuto. Incursões por minuto. O ciclo completo é uma inspiração, puxou o ar, e uma expiração, soltou o ar. Aí você vai iniciar a contagem e vai contar durante 60 segundos. Eu tenho que ficar olhando no meu paciente e controlar no relógio? Exatamente, é bem assim que nós fazemos. A terminologia para respiração. Dispneia é dificuldade para respirar. Muitos pacientes chegam na emergência queixando-se de dispneia. Eupneia é um padrão respiratório normal. A taquipneia é o aumento da frequência respiratória. A bradipneia é a redução da frequência baseada naquela tabela que eu passei para vocês. A apneia é a ausência dos movimentos respiratórios. Né? A ortopneia ou dispneia em decúbito é de acordo com a posição do paciente. Geralmente esses pacientes eles só conseguem se respirar melhor ou aliviar o desconforto com a elevação do tronco.
que é uma posição ortostática. É o paciente que vai ficar com cabeceira elevada, ou o paciente que só consegue ficar sentado, porque se ele deitar devido à gravidade, ele não consegue respirar. A respiração de Cheyne-Stokes, qual que é a característica? Tem períodos de apneia, e tem períodos de respiração rápida, que é a taquipneia, e períodos de respiração profunda. A taquipneia, ela é rápida e profunda. E o período de apneia, ela pode ser de 3 a 30 segundos. Claro que o paciente em Cheyne-Stokes, ele pode evoluir de forma grave. E o Kussmaul, que é a respiração rápida, profunda e trabalhosa, né? Uma taquipneia dificultosa que o paciente não tem pausa e pode indicar aí uma gravidade maior no quadro clínico do paciente. Gente, essa aula vai continuar, por quê? Porque na próxima aula nós vamos aprender como aferir a pressão arterial. Por quê? Na aula de hoje, nós aprendemos como usar o termômetro digital, que é uma coisa simples, e como contar o padrão de pulso e o padrão respiratório. Na próxima aula, nós estaremos dedicados a aprender a aferir a pressão arterial. E é claro, dúvidas? Me chama no chat. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.